Olá, estamos aqui em mais um episódio do Contar Pode e hoje a gente vai tratar do tema dos bastidores do Cariri, a linha de frente, com José Hamilton, neto de Hamilton, dono do Cariri. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como é vivenciar dentro de uma casa de forró tradicional, com a idade que ele tem, 18 anos, e aí ele está agora à linha de frente junto com o pai dele na gestão. Seja bem-vindo, José Hamilton, ao Contar Pode. Muito obrigado, Ju, por estar cedendo aqui o espaço. Agradeço aí de coração. E é isso, minha história no Cariri começou desde cedo, na verdade, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tô lá dentro, mas só vim tomar gosto uns 3 anos atrás. Eu comecei com minha família, de parte de pai. Lá o Cariri é da minha família, parte de mãe. Mas eu comecei a ter essa visão mais desenrolada, mais do empreendedorismo com a família do meu pai. Em toda a minha família, de cima, de baixo, do lado do outro, é tudo comerciante. Meu avô, Dadá do Inhame, meu avô Hamilton, lá do Cariri. Eu comecei lá na esquina da carne, no açougue da minha família, de minha tia de Jane. Na pandemia, eu ficava indo pra lá, ficava empacotando, ficava ajudando a galera. Eu deixava a aula rolando e ia pra lá trabalhar. Eu nunca fui muito de estudar, não vou mentir. Meu negócio mais era na mão na massa, entendeu? Eu ficava lá vendo e comecei a criar gosto. Aí fui começar a fazer os pedidos do delivery. Coisa foi quando eu recebi meu primeiro salário. Aí o zóio encheu assim, eu digo, eu quero mais. Sim. Como o Rafael fala, cheirinho do dinheiro. Então, José Hamilton foi meu colega no curso do Empretec. Ele é um empreteco e eu uma empreteca. A gente se conheceu lá. E de imediato ele já chamou minha atenção. Disse, caramba, 18 anos, um menino danado. Eu tenho uma mania de falar essa palavra, tá? Danado. É uma pessoa assim, elétrico, sabe? Cheio de garra. E aí eu vi tudo isso nele. Além disso, achei super competitivo você. No momento que a gente teve que criar. A gente não pode falar muita coisa do curso, até para não dar spoiler para vocês que vão fazer, para não ficar muito fácil. Mas no momento que a gente teve o desafio, eu via você ali, caramba, eu tenho que ganhar, eu tenho que vender. E aí você usou sua rede de contatos todas, você comentou que você saiu de andar em andar no seu prédio, oferecendo o seu produto. Não pode ficar parado, não. É isso aí, achei o máximo. Costumo falar assim que o empreendedor, ele tem que botar a cara no jogo. Foi como eu fiz essa loucura de, quando eu entrei no Cariri, botar minha cara no Instagram. Quis também tirar aquela parte de o Cariri é só pra velho. Sim, importante. Não tem nada a ver, não. Lá vai gente, todo público. De novo a velho. Eu quis quebrar mais esse tabu, que graças a Deus agora eu tô conseguindo, entendeu? Talvez por eu ser um jovem, assim, aí a galera vê, já deu uma diferença bem grande. Sim, você deu show lá no curso. O melhor de todos, com 18 anos. Você não pode ter vergonha, não. Você tem que botar a cara no jogo. Eu costumo falar que você tem que sair da sua zona de conforto. Sim. A partir do momento que você entra naquela sua zona de conforto, você só quer ficar acomodado. Eu procuro sempre estar saindo da minha zona de conforto. Quando eu tô vendo que eu tô ficando acomodado, eu digo, não, tem que mudar, não pode. Eu acho que foi no seu Instagram que eu vi, que eu dou uma fuçada antes do episódio, até para entender o convidado que vai fazer o episódio comigo. Eu não sei se foi no seu Instagram ou se foi no do Cariri, que eu vi que, assim, o restaurante, o bar e restaurante Cariri, ele vai muito além de um bar e um restaurante e uma casa de forró, né? Não sei se vocês comentaram, não sei, o vídeo dizia o seguinte, que você chega lá triste e aí você esquece tudo que tá se passando na sua vida e aí, seja uma garçonete que chega ali para te alegrar, para servir uma cervejinha diferenciada, com aquele sorriso, tem até gente para dançar forró, que aí chama lá, né? A gente tem assim os personagens lá do Cariri, né? Que é Mimosa, que é a Adriana, que é uma das funcionárias mais antigas. Ai, tem Maria José, que é Miraldo. Aí a gente fica tirando onda, assim, chama a galera pra dançar, brincar. Lá a única coisa que o Cariri não combina é com tristeza. Legal isso. Uma pessoa que tá triste, depressiva, lá você pode ir, que a risada é certa. Lá meu avô, ele fala que lá é uma clínica da alma. A gente não é um bar,
num restaurante, não, a gente tem a clínica da alma. A gente vende qualidade pro cliente. Entendi. Experiência Com também. certeza. A pessoa chega lá e esquece tudo que tá se passando e... Isso aí. Tô precisando ir lá. A gente ficou de marcar o encontro dos empretecos. Vamos marcar lá no Cariri. Acho justo, né? Com certeza. Arrancar muita risada. Ó, antes da gente... A gente já começou, na verdade, o episódio, mas eu queria compartilhar uma frase que eu vi no seu Instagram e que me tocou, tá? E você escreveu assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Hebreus capítulo 6, versículo 10. E aí é extremamente sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? É trabalho com propósito, é amor pelo que se faz e a casa, restaurante Cariri, que traz tudo isso para, enfim, para trazer felicidade, trazer amor na vida das pessoas, né? E o impacto que essa casa causa na vida de tanta gente. E então, como eu te falei, né, eu dou uma fuçada no Instagram, então eu vi que você é uma pessoa de muita fé, religioso e, além de tudo, muita garra para empreender com só 18 anos. E aí a gente traz uma... que está na moda, né, o tal da geração Z, que são pessoas com essa garra mesmo de trazer inovação. E eu acho que é tudo isso que você tem feito no Cariri. Que, além de você manter a tradição, você traz essa inovação de tentar mostrar para as pessoas que lá não é um restaurante para pessoas idosas, velhas, enfim, para você trazer os jovens também, né? Eu não sou tão jovem quanto você, mas assim, eu já quero ir lá, tá? Tem muito tempo que eu fui, não lembro a última vez. Mas tudo isso que você vem transformando o Cariri dá vontade de ir lá. E aí, para a gente começar, né, eu queria te fazer uma pergunta. Como é para você carregar o nome da família que fundou uma das casas mais tradicionais de Aracaju? Bom, assim, é uma responsabilidade muito grande. Como eu havia dito, eu criei um pouco dessa noção há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o Cariri, assim, trabalhando lá, sabendo o que tá por trás das cortinas, entendeu? Antigamente eu não sabia, como se diz, nem da existência do Cariri. Eu só sabia que meu avô era dono, ia pra lá, comia e depois ia embora. Sim. E só que foi como eu disse, foi quando eu comecei a botar a mão na massa na empresa da minha tia, lá no açougue. Foi quando eu abri os olhos. Eu digo, olha, meu avô tá mais velho, já tinha tido algumas conversas com meu avô aquele jeito bruto dele, ignorante. Mas já tinha tido algumas conversas com ele e abri os olhos. Meu avô realmente tá mais velho. Só tem eu de neto, homem, e minha irmã. Minha mãe é falecida. E minha tia tá lá, mas faz o papel dela, mas não tem outra pessoa que possa ser o braço direito do meu avô. Aí é minha oportunidade, assim, é uma coisa que eu carrego muito no meu coração, que ele repete direto pra mim, que herdeiro, todo mundo é herdeiro. Não importa se você vai herdar R$1 como 1 milhão, mas todo mundo é herdeiro. Eu não quero ser herdeiro de ninguém, eu quero ser sucessor. Eu tô lá no Cariri pra fazer a sucessão do meu avô. Eu quero ser o sucessor dele. Eu quero dar continuidade naquilo que ele tá dando. Que eu criei esse amor que ele tem lá dentro, entendeu? Eu sou apaixonado pelo Cariri. Meu avô às vezes me dá uns puxões de orelha. Às vezes é aquele pensamento meio arcaico, entendeu? Meu avô, ele é contra a tecnologia. Tudo como posso falar, mais arcaico. Pra ele o arcaico sempre dá certo. E eu tô lá, bato na mesma tecla, que nem sempre o arcaico vai dar certo. Às vezes a propaganda boca a boca nunca é a melhor, nem sempre é a melhor opção. Com certeza é. Sim. Eu chego pra você e falo, olha, não, o cara iria assim, assim, você chega pra outra pessoa. Realmente, é uma rede de pessoas que, mais uma hora, isso vai ficar meio ultrapassado. Foi como eu entrei no tráfego pago. A gente também mexe com a nossa mídia orgânica, entendeu?
Foi isso que eu fui levando. No começo, meu avô, ele me xingava muito. Ah, não quero não, isso não presta não. E você só tá pagando, já tá jogando dinheiro fora. Eu, calma, avô, calma, avô. Aí que foi quando eu comecei a mostrar os números a ele. Sim. Do começo que eu entrei lá, ano passado, que eu comecei a mexer no marketing, dei um pontapé no marketing, até mais ou menos hoje, assim, essa época, a gente já conseguiu 1 bilhão de visualizações no Google, de acessos no Google. Que 1 bilhão. legal. Fora do Instagram, que eu peguei aquele Instagram, tinha o quê? 60 mil. Hoje a gente tá com mais de 100 mil seguidores. Top. Eu tenho uma empresa parceira que tá junto comigo, a Impulsionei, lá do Luan. O bicho é fera. Sim. A gente pega as ideias e a gente vai conversando e vai montando mais ideias e vai. É como eu costumo falar, pra trabalhar no Cariri, não pode ser só não. O menos pior lá é doido. O menos pior. Agora imagine o dono, que é meu avô. Sim. Como não deve ser. Porque para meu avô criar aquilo tudo que tem lá no Cariri, não foi arquiteto, não foi designer, foi tudo da cabeça do velho. Sim. O bicho é... Ele bota uma coisa na cabeça e faz. Claro. E faz Meu acontecer. avô, ele só foi com a cara e com a coragem para fazer o Cariri. Meu avô... Ele agradece a Deus todos os dias para não ter se formado, porque realmente eu estou fazendo contabilidade também. A gente tem que analisar, né, os riscos, os prós e os contras. Se meu avô parasse para analisar isso daí, ia dar 0% de chance dele conseguir mostrar o legado que ele fez, né? Porque se ele fosse estudar, era tecnicamente impossível criar aquilo tudo. Ele foi com a cara e com a coragem. Para fazer o empreendimento dele. Então você veio aí para quebrar barreiras, né? E agora eu tô descobrindo que ele tá fazendo contabilidade, não acredito. Que legal. Desde já me disponibilizo para qualquer dúvida que você tiver. Eu gosto de ensinar. Eu tô com uma pessoa também novinho como você, tentando ensinar aí, coloquei um sistema para ele aprender. Então assim, eu gosto disso. Eu já fui professora da FANESE, mas a rotina é muito louca, enfim. Muita criança, eu tenho 3 filhos. Tem uma hora que você tem que escolher, né? Ou, enfim. E aí eu tive que deixar de ministrar aula para me dedicar a outras coisas, mas adoro ensinar. Então, quando você precisar e o que você precisar, conte comigo. Pode Essa deixar. parte de contabilidade eu estou na área desde 2008. Ou seja, tem aí o quê? Quase a minha idade. Diga aí, tem 15 anos ou 16? 16. 16 anos, pois é, 16 anos na área. Então, entenda um pouquinho, tá? Tem um sistema... 16 não, 17. 17 anos, né? Tem tempo, viu? Enfim, eu botei na cabeça 15 e aí os anos vão passando e eu esqueço de ir aumentando. Mas é isso, eu tenho um sistema muito bom, o Alterdata, para você conhecer, entender como funciona a contabilidade operacional. Mas eu acho que você não vai ficar no operacional, não. Você está fazendo contabilidade só para entender dos números ali, certeza, analisar, meu negócio né? é na mão na massa. Eu percebi. Você é gerente, então tem como ficar ali por trás de uma máquina não operando. Mas é bom entender, nem que seja para fazer, sei lá, vivenciar uma empresa para você entender desde escriturar as notas, desde apurar os impostos, fazer uma contabilidade é importante, né? E você deve passar por isso em algum momento na prática. Enfim, mas vamos lá. Qual a sua primeira lembrança do Cariri na infância? Quando eu ia pra lá bagunçar com os garçons, perturbar. Eu nunca fui um menino quieto. Sim, tem Sempre cara. gostei de perturbar. Ia pra lá, me danava, meu avô me xingava. Sim. Gostava de ficar matando os caranguejos. E a infância que eu tenho, a lembrança mais viva que eu tenho, lá era quando eu ia com minha mãe pra lá. Eu gostava muito de ir com minha mãe, a gente almoçava todo fim de semana lá. Sim. É o pouco que eu tenho, assim, entendeu? Então, além de tudo, você tem a lembrança forte da sua mãe lá dentro do Cariri. E uma das coisas que me aproxima mais do Cariri é isso. Eu lembro muito da minha mãe lá dentro. Que legal. Eu também tenho uma mãe falecida, não é fácil. Mas vamos lá, vamos voltar. O que você aprendeu observando seu avô e seu pai dentro da gestão do Cariri? Aprendi muito com meu avô sobre a gestão, assim, que um restaurante, ele tem 2 portas, a porta de entrada e a porta de saída. Se a gente tomar conta da porta de entrada, a porta de saída automaticamente já está organizada.
que é o almoxerifado, essas coisas assim, entendeu? Sim. E do jeito que meu avô se impõe lá dentro. Meu avô assim, é uma pessoa muito ignorante, tem que dar a César o que é de César, ele é muito ignorante, mas também tem um coração enorme, muito, como eu posso falar, caridoso. Ele é uma pessoa muito caridosa, mas não deixa de ser ignorante. Tenho que falar a verdade, assim, porque eu tento pegar dele as coisas boas, a parte empreendedora, Sim. que ele começou do nada. Às vezes eu fico viajando, escutando as histórias dele, que ele era... Meu avô já foi mulambeiro, ele saía daqui pro Paraguai para comprar videocassete antigamente, já foi taxista, já foi corretor de seguro, já fez parte da Petrobras, ele é aposentado da Petrobras. Foi quando ele se aposentou da Petrobras que ele quis dar o pontapé, criar o Cariri. Sim. E como disse, foi com a cara e com a coragem. E o meu pai, às vezes eu fico viajando também, que eu nunca pensei que eu tinha uma pessoa do meu lado que era tão inteligente. Eu fico assim, a gente passou por algumas situações de má administração no Cariri, que a gente deu um tombo assim, mas graças a Deus a gente já se ergueu. Que eu vi onde meu pai arregalou as mangas assim, ele, não, deixa que é comigo que agora nós tomamos conta. Chegou junto. Foi. Meu avô chamou ele, porque realmente se não fosse meu pai hoje, a gente estaria fechado. A gente passou por um baque grande. Mas eu volto pro lado da minha fé. Tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu pra quê. Se aconteceu aquilo, é porque a gente tem que passar. E a gente só carrega aquela cruz que a gente pode carregar. Isso me conforta muito em pensar assim. Eu tento me apegar muito à minha parte religiosa, entendeu? Eu sou, pela fato de eu ter um pouco de idade, muita gente não me entende. Mas é onde eu encontro meu refúgio, que é dentro da igreja. Que legal, muito bom isso. E foi assim que a gente sai dessas situações todas. Que eu vi meu pai, ele chegar para conversar com o advogado, com o juiz, com não sei quem. Aí eu digo, rapaz, eu não sabia que meu pai sabia isso tudo, não. Eu era acostumado a ver meu pai daquele jeito na dele, assim. E eu fiquei... Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha do meu pai. Sim. Foi nesse momento que despertou em você essa vontade de ir para a linha de frente do Cariri? Na verdade, não. Quando eu comecei a ir pra lá, antes disso tudo acontecer, eu já estava mais ou menos na linha de frente. Eu gostava de ir de noite, ficava lá na casa de forró. Hoje em dia eu tomo conta da casa de forró, quando tem show lá, e meu avô fica no restaurante. A gente divide isso. Eu ficava indo, vendo, aprendendo. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ficar observando. Pra gente reproduzir o que meu avô faz. Eu gosto de ficar assim. Eu ficava analisando, vendo o que meu avô fazia. Hoje, assim, você tá aqui do outro lado. Tem uma mesa lá numa praça lá, que a gente chama de praça, divisões, numa praça do outro lado do restaurante. Hoje já você bateu o olho, vê quando essa mesa tá precisando disso, 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 quando tem cerveja na garrafa, quando tem que recolher. A gente tem que ver isso, entender? Tem que ter essa visão. Muitas vezes eu entendo que o garçom ele não é onipresente, onipotente, que só existe um, que é Deus. E a gente tá lá também para ajudar. Não é que eu tô lá como patrão, que eu não vou colocar também minha mão na massa. Tem hora para tudo, entendeu? Assim, a gente pode ser maleável com isso também. Entendi. Não é porque tá a função do garçom é essa que a gente não pode ajudar. Então, assim, para você deve ter sido muito difícil, né? Tá lá trabalhando já, vivendo ali o Cariri e pegar essa fase ruim do Cariri. Muito difícil. E assim, eu pego isso como um ensinamento. Sim. Pela má administração que tive no passado. Um dos motivos que eu tô fazendo a contabilidade é essa. Porque eu não quero passar pelo que a gente passou. Foi um baque muito grande, assim. E esse baque hoje é aprendizado pra gente. E você acha que você fazendo contabilidade, você vai conseguir dar uma sustentabilidade para o Cariri, de repente? Mais um pilar, Sim, entendeu? entendi. Vai agregar, com certeza mais. Pois é. E assim, empresário sempre tem seus altos e baixos. Com certeza. E
É sobre isso ter empresa, né? Não são só flores. Tem todo um desafio, um incentivo diário. A gente viveu os 6 dias lá do Empretec, que foram bem intensos. Com e a gente certeza. viu isso na prática. Tanto ao criar uma empresa, quanto a fazer o faturamento acontecer, né? Vender. Porque não basta só você ter uma ideia. Mas de que adianta você ter uma ideia e não ter a validação do mercado, Com não certeza, ter a ideia receita. todo mundo tem. Ideia, eu tenho várias ideias o dia todo, toda hora. É como digo. Uma coisa é você pegar a sua ideia, passar para um papel e do papel botar na prática. Aí é difícil. Você tem que ter aquele jogo de cintura, tem que ter a força de vontade. Acho que principalmente a força de vontade, porque você não pode pegar um projeto e botar na prática meia boca. Você só pode entrar na batalha se for para realmente ganhar. Entendeu? Eu penso assim. Eu também. Eu achei interessante uma fala sua que você disse assim: eu observo meu avô e eu reproduzo o que ele faz. E aí, essa fala, ela tem tudo a ver com a atualidade, né? No caso, você reproduz o que ele faz de forma melhorada. Com certeza, eu tento filtrar. Isso. Até porque, assim, por ele ser tão tradicional, gostar ali do não tecnológico, aí você vem com esse diferencial, você vem com o tecnológico para inovar o Cariri. Então, acho que o Cariri tem tudo aí para crescer, quem sabe... vocês pensam, inclusive... Pronto, o que eu posso falar? Curiosidade. Vocês pensam em colocar Cariri fora de Aracaju? Por enquanto, não. Porque a gente, primeiro, tem que focar nesse. Construir novamente o alicerce, que foi quebrado. Que no começo não foi construir uma casa. Para formar uma casa, você tem que construir primeiro o alicerce bem firme. Sim. No começo desse Cariri, posso falar que o alicerce não foi feito de uma boa qualidade, entendeu? A gente teve que desmanchar esse alicerce e tá construindo o alicerce agora do zero novamente. Entendi. Primeiro tá estruturando. A gente estrutura ele primeiro, foca nele, para depois a gente pensar assim em expandir. Franquias do Cariri, a gente ainda não pensou nisso assim. Já veio ideias, com certeza, mas nada que saia do papel. Sim, entendi. Mas quem sabe, né? Tem aí o José Hamilton Neto por trás dos bastidores aí do Cariri. Eu queria puxar um pouquinho a época da pandemia. Eu lembro quando estava acontecendo ali a pandemia, eu pegava muito caminho ali para ir para uma casa de praia, que ficava afastada, né? E aí tinha uma faixa bem grande. Só que eu não lembro exatamente o que tinha na faixa, mas era algo muito forte. Ao ponto de, para você ter ideia, 15 de abril de 2021, tá vendo aí? Eu fui procurar. Depois que eu vi essa faixa, eu mandei uma mensagem para vocês no Cariri, me disponibilizando para ajudar no que fosse preciso. E aí, botei meu contato e assim, era para ajudar mesmo, nada cobrando, né? Acho que a gente estava buscando ali ajudar empresas, buscando trabalho também. E aí, eu tinha um cargo na Cefaz, então assim, tava de boa, né, em casa. De boa não, sempre tô fazendo alguma coisa, tá? Nunca tô de boa, sempre tô estudando, enfim, eu sou virada. 24 horas pensando em alguma coisa para melhorar. E aí alguém respondeu, gratidão. Enfim, isso ficou marcado em mim. Quando eu te chamei, eu não estava lembrada desse episódio. Mas depois que eu fui estudar como ia ser o nosso episódio, eu disse, caramba, eu tinha mandado uma mensagem naquela época da pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pandemia. Como foi a pandemia para o Cariri, que não deve ter sido fácil. Vocês têm uns 150 funcionários, mais ou menos? Hoje tem uma faixa de 120 funcionários. Imagine, com 120 funcionários, não podendo funcionar, tendo que pagar uma folha. E como é que se paga a folha se você não tem receita, se você não tem movimentação? Eu sei que o governo deu alguns incentivos, mas muito pouco muito pouco do que realmente é na prática. Então, eu queria ouvir um pouquinho como foi você visualizar isso, se você já estava lá firme trabalhando nessa época, e como foi para o seu avô.
Na verdade, nessa época eu não tava lá. Como eu tinha dito, eu comecei de uns 3 anos pra cá lá. Mas eu via de longe o sofrimento de meu avô, a preocupação. Assim, pro meu avô, como se diz pra ele, pela pessoa dele, tava normal, porque ele tinha o dinheiro dele, da aposentadoria dele, tudo certo. Agora, pra empresa, foi aí que o negócio complicou. Acho que se fosse mais umas 2 semanas, estendesse assim de fechamento da pandemia, o cara iria tá com as portas fechadas. Se É isso mesmo, umas 2 semanas a mais de pandemia, com certeza o cara iria estar fechado. A gente não iria aguentar, não. Você ter que alimentar quase 120 funcionários sem funcionar. Sim. Eu digo que meu avô é um grande batalhador, uma grande pessoa assim também de fé. Que a pessoa tem que ter muita fé para saber que vai dar certo. Sim. E entregar na mão de Deus, porque realmente nessa época da pandemia muita gente fechou o comércio. Só não teve gente que abriu, porque para abrir um comércio na pandemia, viu? É verdade. E Quem tinha seus dinheirinhos reservados tava com certeza, segurando. hoje tem essa mentalidade que toda empresa tem que ter uma reserva e a gente não pode ter só um meio de fonte, um meio de fonte de renda, né? Tem que diversificar. É Porque aquele, se um não der, o outro aquele vai negócio dar. que a gente tava comentando. Quem tem duas tem uma. Agora só não funciona com mulher. Boa. Muito boa observação, viu? Gostei. Ganhou pontos comigo. Vamos lá. E aí, mas me conte mais da pandemia. Qual a lição que você tomou, assim, que ficou pra você da pandemia? Pra você, pro seu avô e pra família? Que eu acho que a gente não sabe o dia da manhã, né? Que tudo pode acontecer. A gente tem que estar sempre preparado. Quando a gente se prepara, tem que se preparar realmente para o pior. Mas a gente não pode ficar também 100% pensando naquilo que... A gente não pode ficar pensando no pior. Mas a gente tem que estar, como eu digo, com um alicerce forte. Entendi. Quando vem a pancada, a gente tá lá e aguenta. Sim, Entendeu? entendi. Hamilton, o que é pra você empreender? Para mim, empreender é dar a cara a tapa. É como a gente aprendeu lá no Empretec. A gente tem que botar a cara pro jogo, não pode se esconder, ter vergonha. Vergonha e um empreendedor não combinam essas duas palavras. A gente, como na minha empresa, lembra que vende as cestas básicas? Sim. Cheguei pro povo, o povo falava, "Oxe, você vendendo cesta básica?" E o que foi? Eu envergonhava um pouco, mas a gente tem que dar a volta por cima. Eu saí, conheci uns amigos que moravam nos condomínios, aí saía, não, deixa eu entrar no seu condomínio aí pra vender pra galera, aí saía em porta em porta, às vezes me xingavam. Uhum. Mas a gente não pode ter, não, a gente tem que procurar alguma coisa que, como eu posso explicar? Sair do normal, que o empreendedor ele tem que ver aquilo que é anormal. Uma visão de empreendedor não é a mesma visão que um funcionário tem. A visão de um patrão não é a mesma de um funcionário. Um funcionário ele vê o quê? Eu tenho a minha casa para alimentar, eu trabalho, meu dinheiro está na conta no final do mês, pronto. Sim. Agora um patrão não. A visão de um patrão, de um empreendedor, eu tenho que manter minha empresa aberta. Tenho que alimentar esses funcionários. Vou dar um exemplo com o Cariri. Que a gente tem que ver. A gente tem que manter a empresa aberta, alimentar esses 120 funcionários e também alimentar a nossa família. A gente tem que pensar nisso tudo, entendeu? A visão de um empreendedor, de um empresário hoje em dia é muito além. Você não pode ficar engessado. Não tem uma receita de bolo. Eu costumo falar assim, que não é uma receita de bolo. A gente não pode ficar engessado naquela mesmice. A gente tem que sair da zona de conforto. Sempre tá pensando em melhorar, sempre tá pensando em algo certeza. novo. Porque aí se a gente estagnar, vem o outro e já toma o seu lugar. A gente não pode estagnar. Até porque o mundo tá tão rápido, né? Com certeza. Eu ia falar alguma coisa, você falando aí, esqueci, enfim. Mas comentando sobre empreender, né? E sobre o Empretec. O que você acha? O que foi o Empretec para você? Mais uma girada de chave na minha vida. Eu entrei lá com um pensamento, aprimorei esse meu pensamento e saí com mais pensamentos. Com mais
aquele jogo de cintura, entendeu? Uma coisa que Rafael, Demétrio e Wilson sempre repetiam, que era CNPJ não tem coração. E dinheiro não aguenta desaforo. É uma verdade, realmente. Porque se estresse com o dinheiro em sua mão, esteja feliz com o dinheiro em sua mão, o dinheiro evapora. É verdade. A gente não pode levar a emoção pro dinheiro, a gente não pode levar a emoção pro CNPJ. A gente tem que lidar realmente com a razão. A gente tem que tirar aquele negócio de ser mais coração do que deixar de ser cabeça. Não. Sim. Tem que ser sempre razão. CNPJ é razão. CNPJ não tem coração. CNPJ não é humano. CNPJ é uma empresa. Sim. E por trás tem um CPF. Sim. Entendeu? E foi aquela loucura que eles mandaram a gente fazer. Criar uma empresa do nada, do zero. Com uma coisa que eu nunca tinha mexido na minha vida. Eu parei assim. E tão rápido, né? O que é que eu vou fazer de minha vida, meu irmão? Com 3 sócios que eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia quem era. O que é que eu vou fazer? Aí a gente sentou, se reuniu. Graças a Deus, no primeiro dia que eles deram a missão pra gente, a gente já conseguiu traçar todos os nossos planos. A gente foi no cestão, viu as cestas lá, compramos. Vimos que não tava dando pra gente, porque a gente tava perdendo mais dinheiro. Uma cesta lá, um exemplo, era R$10 uma cesta. A gente comprando lá era R$10. Aí eu peguei, esse negócio tá caro demais. A margem de lucro ficou baixa. Não, tem alguma coisa estranha aí, não tem condições não. Aí eu peguei meu carro, fui no açaí, peguei os produtos, fui fazendo uma lista. Eu digo, não, o negócio pra gente montar é R$5. Eu digo, não, vamos cortar, devolve as consignadas, o que a gente já pagou, fica, vende e vamos montar, meu filho. E foi assim, era perdendo noite, acordando cedo, sem dormir. Eu digo, meu Deus do céu. Bem cansativo, bem intenso, né? Agora eu já sei como é o empresário realmente quando tá naquelas crises. É isso aí. Porque foi sem condições. Eu lembrei do que eu ia falar. Quando você falou do empresário, o empresário, ele lembra de tudo. Ele tem que fazer tudo. Ele tem que sustentar a empresa dele, ele tem que pagar fornecedor, pagar salário, pagar as diversas taxas que a gente tem que pagar, os impostos. Só no final é que a gente vai ver o nosso salário. Com certeza. Não é isso? Então, e ainda a gente tem que saber gerir bem para que o nosso salário seja bom também. Então, eu lembrei, essa era a fala que eu ia te dizer. E aí, falando sobre o Empretec, a sua foi de cesta básica e a minha de sexy shop. Imagine como não foi quebrar... E, inclusive, o nome da minha empresa era Sem Tabu. Sem Tabu. Como não foi quebrar tabu, literalmente. E aí, a gente tem que usar a rede de contatos para vender, né? Para fazer faturamento. Imagina, eu chegar na minha família... Gente, comprei um kit de sexy shop. E aí eu comecei. A gente dividiu as tarefas, eu e meus sócios, e aí eu tinha um sócio, né, no momento do curso ali, um sócio muito bom nessa parte de marketing, de fazer folder e tal. E aí ele fez um folder explicativo, tá? E aí eu disparei na família, mas recebi uma ligação, que eu não vou dizer de quem, mas recebi uma ligação. E agora tá vendendo sexy shop, Aí eu, então, estou. Qual o problema? Você pode ajudar? Aí, se não for ajudar, também não atrapalha, né? Mas a pessoa ajudou, tá? Ajudou e no mesmo dia foi buscar o kit comigo. Então mas é sobre isso. Então, assim, eu realmente, naquele momento, eu perdi toda a vergonha, porque eu queria vender. Eu sou competitiva como você, tá? Mas, enfim, eu já via lá você, a primeira empresa, a sua e a minha em segundo. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar em primeiro? E eu só via você lá comemorando, não sei quantas coisas. Eu acho que eu não consigo, não. Mas, enfim, fiz de tudo. Usei minha rede de contatos bastante. Mas somos 3, né? Teria que ter a rede de contatos ali dos 3, mas enfim, é muito rápido também. São o quê? 4 dias e meio para você fazer faturamento. Então, para você pensar, depois o Rafael Demétrios começou a falar, poxa, vocês deveriam ter aberto, incrementado ali outros tipos de receitas, e realmente a gente começou a enxergar isso. Poderíamos ter colocado... sei nem falar hoje em dia como é, não sei se é camisola, baby doll, não sei, enfim. Poderíamos
Poderíamos ter colocado outras coisas, sabe? Pra ter opções, mas é muito pouco tempo. E aí, a gente preferiu trabalhar ali com kits e usar nossa rede de contatos. Mas eu gostei, sabe? Do meu resultado. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas o tempo também muito apertado. Agora eu não gostei do resultado, eu tinha que falar isso, né? Eu fiquei engasgada no momento. E você sabe que eu fiquei engasgada. Eu não gostei do resultado final. O resultado final foi péssimo. Com certeza, mas assim, é como eu disse, vai ainda fazer o que agora? Vai fazer o quê? Não tinha o que fazer, né? Fazer tempo fechado em copo d'água. Eu não vou esquentar minha cabeça com isso, não. É como eu disse pra você. Sabe o que importa? Tô com o meu bolso forrado. Piques na conta então, da pronto. gente, né? Às vezes eu não sei nem se o delas caíram o Pix mesmo. Só sei que o meu caiu. No momento que eu puxei a fala, disse bem assim, gostoso mesmo é o lucro, mulher, que você vai ter. Eu tomei uma piada, né? Eu tomei uma piada pesada, que eu fiquei morta de vergonha. Eu não podia ter ficado calada. Pra que peste eu fui abrir a boca? Mas é assim mesmo, assim. Não, o lucro não é o que importa. Não, e é o quê? Então tá bom, então vou lhe trabalhar contratar e não lhe pago nada. Diga aí. Vamos trabalhar por amor. O lucro é o combustível, né? Não é? A gente tem que ter um incentivo. Se é incentivo familiar, o financeiro também. Tem que ter sempre um incentivo, porque o que é que adianta? Você tá trabalhando, vamos botar um exemplo agora, você tá trabalhando, recebendo 100 mil, mas todo dia quando você vai trabalhar, você recebe uma piada, chegam pra você, você não presta não, você não sabe fazer porra nenhuma. Você tá aqui e nada melhor, nada melhor. Sim. Não adianta de nada. Não adianta de nada, tem que ter, todo um conjunto. No final, a Miltinho, né? No final, a gente pagou o curso. Cada sócio tirou o valor ali do seu Pix e pagou o curso. Então, assim, pelo menos a gente tirou o valor do curso. Eu consegui pagar meu curso de boa, graças a Deus. De boa, ainda teve um dinheirinho pra gastar lá no Cariri. É isso mesmo, vamos levar o pessoal pra gastar no Cariri, né? Pra me ajudar, né? Pra ajudar, isso aí. Então, o que eu queria falar era isso, sobre o Empretec. Eu acho que deu uma virada de chave na vida da gente. Além de tudo, o network que a gente construiu. Com certeza. Toda segunda-feira o pessoal manda mensagem lá, incentivando a gente, né, no grupo. Ontem eu tava com um dos meus sócios lá da Pomar. Fui lá na Pomar, conheci uma estrutura. Eu fiquei besta. Se juntar o Cariri ali, não dá uma câmera fria que... É do tamanho do Cariri, pronto. É uma câmera fria, só que ele tem o tamanho do Cariri. E o Cariri é grande. Sim. Eu fiquei besta. Fui lá também, assim, eu fui com o intuito de pegar um tipo de insumo, que é para fazer um drink diferente. Sim. Já eu conversando com ele, aquele negócio de network, um pode ligar o outro. Aí eu já peguei um insumo de cupuaçu, da fruta mesmo, pra gente fazer um drink diferenciado. Aproveitei e conheci já, eu fiquei deslumbrado. Coisa de outro mundo, o processo. Foi fascinante. É legal isso. A gente tem uma pessoa também no grupo que tem uma espetaria, acho que é espetaria, que é o Wallace, que é um dos meus sócios top também. Na verdade, o meu grupinho foi muito bom. Foi muito bom. E o seu também. Eu consegui enxergar também que alguns grupos tiveram mais conexões ali. Entrosamento. Né? É igual um time de futebol, né? Isso. Eu consegui enxergar isso no seu e no meu. A conexão muito forte. E isso ajuda bastante. Né? Claro. Até porque a gente não teve nem tempo para escolher sócio. Foi uma conversa rápida, eu digo que eu tive sorte. E vocês também, né? Foi uma conversa rápida, de imediato ali. Já tinha gente querendo me puxar para outro grupo. Aí quando o Wallace olhou para mim, que o outro olhou o Johnny, eu disse, eita, formou aqui. Pronto, aí fizemos o grupo e deu tudo certo. É como a gente viu, né? Que teve empresas lá que acabou. Se acabaram no meio do processo. Teve gente que brigou um com o outro. Lembra que teve a carreira solo do rapaz? Foi. Inclusive pediu para vir pro meu grupo. Aí a gente se reuniu e fez, não, a gente tá muito bem aqui, vamos manter. Não se mexe no que tá dando certo. Já pensou? Então, a gente viveu aí um momento muito legal no Empretec. Além dos instrutores, que chama? Facilitadores. Facilitadores, muito bons. Você é doida? Como é? Aquele mamífero do Rafael Demetrius. Sim, top ele. Você é doido. Muito bom, muito bom. Pena que não pode fazer de novo, né? Diz que só pode fazer uma vez. Mas
aí a gente começa a perceber o quanto o Sebrae é bom na vida do empresário. E às vezes a gente está esquecido que o Sebrae ele presta consultorias, que o Sebrae está ali para Muitas das ajudar. vezes é gratuito. Justamente, está ali para ajudar a gente, porque a vida da gente como empresário não é fácil. Às vezes a gente está desmotivado. Às vezes eu pago umas multas de algo que eu esqueci, uma obrigação acessória que meu pessoal esqueceu de enviar. E às vezes é pesada a multa. Imagine como eu não me sinto. Poxa, eu trabalho tanto, ralo tanto para pagar essa multa. Isso às vezes desmotiva ao ponto de pensar, poxa, para que eu tô correndo tanto na vida? Mas a gente gosta disso, né? Então, esses cursos faz com que a gente pegue uma energia renovada, sabe, um gás diferente para mostrar que a gente pode, mesmo com multa, mesmo com os estresses da vida, às vezes tem um cliente assim assado e tal, um cliente grosso. Eu tenho os clientes, tenho clientes ótimos, maravilhosos. Até o grosso é gente boa também. Eu peguei um recentemente que meu pessoal já fala, Juliana, ele é assim mesmo. Eu digo, mas tem um coração de ouro. E tem mesmo. No momento que a gente tava ali para fechar, ele chegou a falar comigo e fez, foi você que me mandou aquela mensagem? Eu disse, tô chegando. Quando eu cheguei, ele desarmou logo. Aí já foi, já virou meu amigo. Enfim, mas é isso. Às vezes a pessoa... que é o que você falou do seu avô. Às vezes ele é grosso, mas tem o coração de ouro. Com certeza. É um defeito que sabe, equilibra de uma outra que forma. Que as qualidades sobressaem um pouco. Que é só você saber lidar, né? E para finalizar o nosso episódio de hoje, qual é a mensagem que você daria para pessoas da sua idade, essa geração Z, em todo sentido? Você falou também sobre não gostar de estudar, mas não é... Estudar também não é tudo. Você pode buscar de outras formas. Seja fazendo esses cursos ou um curso para você entender dos números. Porque hoje em dia a gente vê por aí as pessoas só querendo fazer medicina, estudando de se matar para... Eu nunca quis fazer medicina. Com certeza, assim, eu tenho uma visão que a medicina, ela, daqui a uns dias, ela vai virar igual a advocacia, como antigamente era. Que antigamente todo mundo era doutor, era advogado, não sei o que, vai saturar. Vai chegar uma hora que vai saturar, entendeu? Uhum. Que a gente não pode ficar naquele negócio que é moda. A gente tem que fazer realmente o que a gente gosta. Entendeu? Se você gostar, se quer ser professor, agora vá com sangue nos olhos. Tem que ser bala na agulha. Eu quero ser motorista, faça. Entendeu? É como eu digo, assim, principalmente pra gente jovem que tá nesse mundo do empreendedorismo agora, é muito difícil. Também vou dar esse exemplo por mim. A minha pouca idade é muito difícil. Às vezes eu chegar pra pedir algo, impor algo a algum funcionário, o funcionário chegar, eu não recebo ordem sua, você é um guri, eu não recebo ordem de guri. A gente não pode deixar isso passar, não. A gente tem que contornar essa situação, entendeu? A gente tem que mostrar o porquê e pra que a gente tá lá dentro. Eu não tô lá dentro do Cariri pra diminuir o Cariri. Eu tô lá dentro pra somar. Eu sou mais uma peça do xadrez. Uhum. Entendeu? Eu não quero ser a rainha, eu não quero ser o rei, não. Eu quero ser mais uma peça, mas que essa peça seja importante. É igual o sal. Se a gente deixar de colocar sal na comida, os clientes vão perceber. Mas também se você colocar demais, também vão perceber. Uhum. A gente tem que ter a temperança certa. Puxando até uma parte para a religião, que é uma das virtudes de São José, que é a temperança. Tudo no tempo certo, tudo da maneira correta. Como você já percebeu, eu me apego muito nessa parte da religião. E eu digo para vocês, assim, que Deus, ele não deixa um trabalho sem recompensa e uma lágrima sem consolo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu para quê, o seu propósito. Uhum. É algo que me conforta. Diariamente é isso. Que Deus só dá aquela cruz que a gente pode carregar. Tenha fé e esperança. E também corra atrás. Perfeito. Antes da gente terminar, mas fugindo um pouco do empreendedorismo e do Cariri, em que momento você se apegou mais assim a Deus? No momento que
minha mãe faleceu, eu fiquei livre. Com essa liberdade que eu tinha, eu conheci muitas coisas erradas, me envolvi com muita gente errada. E um certo dia, meu pai, ele fez um acampamento da igreja. Ele chegou. Meu pai sempre foi assim, uma pessoa muito ignorante também, muito bruta. Mas ele fez esse acampamento, chamado Campista de Assis, da Igreja Católica. Ele voltou outra pessoa. Mas mesmo assim, eu não conseguia identificar isso. Eu tirava a onda dele, já vai pro negócio da tribo, meu irmão. Você virou índio agora, só quer... Porque lá os grupos que chamam é tribo. Aí tem os irmãos de tribo, sabe? Ele, você virou índio, só quer ficar no negócio de da tribo, não sei o que, não sei o que. Eu Vai vi virar no seu padre. Instagram, a tribo, você marcou 2 meninas. Vai virar padre, não sei o que. Aí abriu um acampamento pra minha idade. Eu digo, não vou não. Ele, você vai. Eu digo, não vou. Ele, você vai. Manda quem pode, obedece que tem juízo, né? Sim. Peguei e fui, mas eu fui não querendo ir. Essa época era a minha vida. Eu tava uma época muito conturbada na minha vida, assim, que só queria saber de cachaça e de Com mulher. quantos anos? 16. Antigamente, eu já tava no Cariri também nessa época. Eu fechava o Cariri, ia pra farra e voltava pro Cariri. Foi um momento muito conturbado, assim, que eu vi que meu corpo realmente ele não tava mais aguentando. Eu cheguei até a abstinência de álcool, entendeu? Uma vez, eu me lembro como fosse hoje, eu dormi no meu quarto, acordei em pé no quarto da minha tia, me tremendo todo. Tão novo e com tanta história. Não é porque, assim, eu tenho 18 anos, mas, assim, eu posso falar que eu já vivi muito. E pelo que eu já vivi, tá bom demais. Porque se eu continuasse nesse ritmo que eu tava aí, eu acho que eu não chegava nos 30, não. Que bom que você encontrou Deus. Ainda bem. Aí eu fiz parte desse... Entrei pra esse acampamento, fiz o retiro, que foi a minha primeira virada de chave na minha vida. Que foi conhecer o amor de Deus na minha vida. Que o amor de Deus é uma fonte infinita que nunca vai acabar. Ele vai te perdoar quantas vezes for preciso, mas também você tem que fazer por onde. E uma coisa eu vi que... Você acha que você é devoto à Nossa Senhora Aparecida? Eu também sou muito devoto, que ela me acompanha todos os dias, de todas as horas. Tudo que eu peço a ela, ela faz por mim. Que Deus me tirou minha mãe aqui, mas me deu 2 mães lá em cima. Minha mãezinha do céu, que é a Nossa Senhora Aparecida, e minha mãe Viviane. E foi quando eu saí desse acampamento que eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu ia também, assim, de vez em quando para as festas, depois desse acampamento. Só que eu não tinha mais aquela graça, não tinha mais aquela empolgação. Eu olhava lá, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Aqui não é meu lugar, não. Eu tô aqui gastando dinheiro, bebendo, prejudicando minha saúde. Eu digo, não, vou focar isso agora no meu trabalho. Aí foi quando deu pontapé. Deu uma viradinha de chave. E eu costumo falar que a minha missão de vida é essa. É levar jovens ao céu. Mostrar aos jovens que como eu tava perdido... Na verdade, eu não tava perdido, eu só não tive uma faísca. Porque eu costumo falar, uma metáfora que eu tenho na minha cabeça, é que o nosso corpo, o nosso coração, tem um gás inflamável. Que quando você risca aquela chamazinha do isqueiro, você só precisa disso para inflamar o fogo do amor de Deus, entendeu? A gente só precisa conhecer e a gente tem que querer, porque Deus dá a gente o livre-arbítrio. Deus bate na sua porta, você decide se vai querer abrir ou não. Eu quis abrir, entendeu? E é mais algo que eu digo a você, principalmente vocês jovens, que tenho certeza que muita gente também tá seguindo essa linha que eu tava seguindo, da farra, da bebida. Eu digo que não compensa, porque muitas vezes a gente quer trocar o tudo por nada. Se o tudo é Deus, por que a gente quer um mundo que não é nada? Entendeu? E foi assim que eu dei meu pontapé na minha vida religiosa, no meu apego por Deus. Eu não tô aqui falando assim da minha religião, que é o catolicismo. Não tenho preconceito nenhum com as outras religiões. Mas falando de Deus, eu tô dentro. Até porque cada um tem seu Deus, né?
Com certeza. Eu sou católica, fui criada assim. Eu tive um tio padre, Dom Luciano, que foi arcebispo daqui. Então, fui criada no catolicismo. Mas hoje, eu adoro a igreja evangélica. Então, assim, frequento a igreja católica. Meu pai frequenta, então eu vou muito com meu pai, vou com meu marido também. Mas gosto de culto evangélico. Escuto músicas evangélicas. Então, assim, acho que cada um busca a sua forma de encontrar com Deus, de rezar, de orar, né? Cada um tem sua forma. Também não critico nenhum tipo de religião. Eu digo, engraçado até. Não tem hora para falar de Deus. Porque veja aqui a gente falando num podcast de empreendedorismo, a gente fala sobre Deus, entendeu? Eu tô às vezes no meio de uma conversa com meus amigos, quando eu tenho a oportunidade de evangelizar, eu evangelizo. Eu vou lá e faço. Você tá certo. Como eu digo, minha missão é levar jovens ao céu. É a missão que você tem, é trazer mais jovens para o lado de Deus, para encontrar Deus. Às vezes a pessoa tá perdida ou tá, sei lá, os traumas da vida. Eu posso falar que eu conheci o mundo depois que eu saí do mundo. Hoje eu tenho aquele jogo de cintura para saber o que é do mundo e o que não é do mundo. Entendeu? Eu posso falar que você só sabe a profundidade do seu poço quando você chega realmente no fundo do poço. E eu cheguei no fundo do poço quando você olha lá para cima e te diz: eu tenho que escalar isso tudo sozinho. Mas a gente tem que lembrar que a gente nunca tá só. A gente tem um protetor que tá ao nosso lado, que é o nosso pai, que é Deus. E assim, eu me apeguei nele e ele foi me ajudando a subir esse poço, escalar esse poço, entendeu? E assim como ele fez com a história lá da Samaria. Ele deu a água de beber, a samaritana. Nunca mais ela teve sede. Deus, ele convida a gente para beber essa água, a água da fonte da vida. Uhum. Que é a água da graça, a água das virtudes. Isso não passa de uma metáfora, mas que a gente tem que entender que seguir Deus, beber essa água que Deus dá pra gente, a gente nunca mais vai ter sede do mundo. Como eu não tenho mais sede do mundo. Entendeu? Entendi. É permanecer firme nessa caminhada. Legal. Eu vi até que vocês fazem missa de ação de graças no Cariri. A gente fez uma agora. Foi? Achei o máximo também. Mas a gente tá aqui falando de Deus porque eu fui pesquisar sobre você e acho legal você postar mesmo para que outras pessoas se inspirem em você nesse quesito mesmo religioso, porque a gente sem Deus não é nada, né? Eu me apeguei mais a Deus quando eu perdi minha mãe. E a gente começa a se questionar. Mas para que se questionar? Não tem que se questionar, né? Tem que entender que é a vontade dele e respeitar. Tudo tem um propósito, certo, na vida. Deus, ele manda as aprovações pra gente, para testar a nossa fé, para testar a nossa pessoa, para testar a gente. Porque ele tá preparando a gente para o nosso futuro. Que Deus tem planos pra gente que a gente às vezes nem imagina. Entendeu? Às vezes a gente tá em um plano de ter vou dar um exemplo, de um carrinho, uma casinha e pronto. Às vezes o plano de Deus é totalmente diferente. Você quer que Deus, assim, lhe dê vou dar um exemplo, assim, absurdo, mas Deus lhe dê uma mansão, um carro, ou até não lhe dá nada também. Tudo que prevalece sempre vai ser o plano dele na nossa vida. Tem um padre que eu escuto a música dele que fala sobre os planos de Deus são maiores que os seus. Com certeza. E eu escutei a história dele, que é justamente isso que você está falando. Ele tinha os planos dele, que era ter a casinha dele e tal, e hoje ele disse que ele tem tudo tão, sabe, a mais do que ele imaginava para ele, que ele não consegue nem mensurar, sabe? Aí a música é justamente de onde ele tirou. A música dele nasceu disso aí, dessa história dele de vida, né? Os planos de Deus são maiores que os meus, do que os seus, os seus, enfim. Então, que bom que a gente terminou aí o podcast falando sobre vida, sobre Deus, sobre propósito, que é justamente isso que a gente está aqui. É um propósito que a gente tem de inspirar empreendedores, de inspirar jovens como você. Eu tenho um menino de 22 anos, como eu disse para você, um jovem que já esteve um momento de estar perdido também, sem saber que curso ele ia fazer, começou direito, depois fez TI, que a mãe doida por essa área de TI, aí ele foi lá e fez, mãe, não dá para mim. E aí depois foi fazer marketing e agora ele voltou para direito. Então, jovens que precisam se encontrar, seja com Deus,
ali guiando sua vida, seja com pessoas que lhe inspirem, né? A gente tem aqui um jovem espetacular, eu fiquei sua fã no momento lá do Empretec. E o que mais me chamou a atenção foi, caramba, 18 anos e tá aqui assim, sabe? Buscando um curso desse tão intenso. No momento que a gente entra, a gente não sabe que é tão intenso, mas é. Eu precisei me desligar das minhas rotinas, que não são, são poucas, são muitas. Eu falei pro meu avô e pro meu pai, eu tô off essa semana. Tive que ficar off. Digo a você que perdi algumas oportunidades de ganhar dinheiro, poderia estar faturando ali na minha área, mas me dediquei e vivi aquilo ali intensamente para vender sexy shop. Naquele momento eu perdi toda a vergonha, mas depois eu fiquei com vergonha. Depois a gente fica pensando, rapaz, eu fiz isso, os kits no meu carro rodando para entregar. Eu disse, meu Deus, como é que entrega? Que vergonha! E aí, a vergonha depois veio. Mas cadê aquela Juliana arretada? Cadê? Mas assim, a gente não tem que ter vergonha de empreender. É um negócio da gente. Se a gente tá ali para ganhar dinheiro com aquilo, por que ter vergonha, né? No momento que eu recebi aquela ligação, e agora tá vendendo sexy shop? Sim, tô. E daí, né? Vai ajudar ou não vai? Se não for ajudar, tchau. Então, obrigada por ter vindo aí ao Contar Pode. Venha mais vezes, traga seu avô. Eu que agradeço. Fiquei feliz de ter lembrado da mensagem que eu mandei em 14 de abril de 2021, viu? A gente tá em que dia? 17 de abril de 2025. Ou seja, quantos anos tem aí dessa mensagem que eu mandei? Tá lá ainda. Tá caramba. Diga aí. Obrigada por aceitar o convite e vir aqui no meu podcast. E agora eu queria dar uns recados para vocês. Eu comprei um sistema recentemente, que é o Citax, e eu tenho feito diagnóstico de CNPJ. Eu vou explicar um pouquinho o que é esse diagnóstico para vocês. Vocês que não sabem nada que está acontecendo com o seu CNPJ, se ele está em dias com a Receita Federal, se todas as declarações estão sendo enviadas, ou seja, um pente fino ali da situação fiscal do seu CNPJ, eu consigo fazer dentro desse diagnóstico. E o mais importante de todos, que esse sistema ele me ajuda. Esse sistema, ele consegue enxergar se o DAS que você está pagando, isso é só para Simples Nacional, tá? Se o DAS que você está pagando corretamente. Muitas vezes a gente pode fazer uma apuração e encontrar um DAS menor do que o que você paga. Então, me coloco aí à disposição para fazer diagnóstico do CNPJ. Vitor vai colocar aqui no ar um QR Code para vocês falarem comigo. Quem tiver interesse no diagnóstico, é só falar comigo e a gente faz aí um trabalho gratuito no seu CNPJ. Vitor, você consegue colocar? Ficou o WhatsApp todo aí. Ah, foi? A ponte assim, a ponte assim na tela. Aponte para cá. Hã? Isso aí, exatamente isso. Tá. Aponte aí para o QR Code e fale comigo que a gente faz o diagnóstico para vocês. Obrigada e até a próxima.